foi nada mais do que isso. Se entrarem e analisar, inclusive, o início do que mandou o Supremo para cá, que eu ainda não tive tempo de olhar tudo, você vê que é uma coisa simples demais para tomar uma dimensão tão louca de que eu, como vereador, com uma relação muito boa com a vereadora, é só entrar na Câmara Municipal, é só pegar, ver aonde tiver as imagens ainda. Os momentos mais difíceis da reunião hoje foi ouvir o investigado, o miliciano, tendo direito a exercer sua ampla defesa. Porque dói bastante isso. Mas isso é o que nos diferencia. Nós deles. Onde até eles têm direito à ampla defesa. E por mais difícil que seja, é algo que a gente tem que respeitar. Faço um registro inicial. A interpretação literal é a mais pobre de todas. É a mais fraca de todas. Maria Helena Diniz fala que a interpretação é uma leitura dos leigos. Aquele que está preocupado em ler e achar que ali está toda a interpretação possível. Nós devemos buscar uma interpretação sistêmica de todo o sistema, de todo o ordenamento jurídico. Isso, inclusive, está lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no artigo 5º, que diz que, na aplicação das leis, o juiz atende aos fins sociais a que ela se dirige e a eficiência do bem comum. E a eficiência do bem comum, senhoras e senhores parlamentares, exigia que a Comissão de Constituição e Justiça decidisse hoje sobre a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão. Hoje, infelizmente, esta comissão tão importante funcionou como Comissão de Constituição e Injustiça. Porque não votar hoje o pedido de prisão do Chiquinho Brazão é uma injustiça que machuca, mais uma vez, vilipendia toda a história e trajetória de luta da Marielle. A gente está falando de obstrução com inclusão de testemunhas falsas no processo. A gente está falando de queima de arquivo. Foram pelo menos 5 pessoas mortas que eram fundamentais para a obtenção de provas, para que nós não ficássemos 6 anos esperando uma resposta do Estado brasileiro diante de um crime que o próprio Estado cometeu. A gente está falando de ameaça de fuga. Não há fartas provas para uma prisão preventiva? Que absurdo é esse? Não é inconstitucional, senhor presidente. Foi comprovado que os mandantes desse crime estavam obstruindo a aplicação da lei e as investigações. Inclusive, o chefe da polícia, traidor, que abraçou a família, mas, lamentavelmente, indicado por Braga Neto, ex-ministro de Bolsonaro, estava lá, ex-ministro de Bolsonaro estava lá para atrapalhar as investigações, senhora presidenta. Foram assassinadas 5 pessoas. Lucas do Prado Nascimento, ele foi morto 1 mês depois da morte de Marielle. E ele foi a pessoa que clonou o carro onde os assassinos estavam para matar Marielle. Foi assassinado Edmilson da Silva de Oliveira, conhecido como Macalé, com relações próximas com a família Brazão. Foi morto a tiros. E ele foi apontado por Écio Queiroz como intermediário na contratação de Rony Lessa. O outro assassinado, como queima de arquivo, foi Edilson Barbosa dos Santos, o Orelha, mecânico que desmontou o carro. O outro assassinado foi Hélio de Paulo Ferreira, conhecido como Senhor das Armas, que também tinha relação com o caso. Senhores, o artigo 312 é claro. A gente, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva ela pode e deve ser decretada como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria. Hoje é um dia triste para a democracia brasileira, 6 anos é tempo demais. No momento em que a justiça finalmente aponta para a resolução desse crime,
A vergonha está acontecendo nesse parlamento que decide não se posicionar sobre um dos maiores crimes da democracia brasileira desde o pós-ditadura. É uma vergonha que esse parlamento adia a decisão de manter a prisão daquele que matou Marielle Anderson com tantos tiros que nós, amigos, familiares, nem sequer pudemos olhar e se despedir de Marielle no caixão, porque teve que ser de caixão fechado. É lamentável, triste dia para a democracia, triste dia para um parlamento que resolveu dizer não à democracia brasileira. E me permita... Para finalizar, deputada. Peraí. Eu queria pedir desculpas. Desculpas à mãe de Marielle, dona Marinete, ao pai de Marielle, seu Toninho. Queria pedir desculpa à irmã de Marielle, Aniele. Pedir desculpa, presidenta, à Mônica, mulher de Marielle, à Luiara, filha de Marielle, à Ágata e ao Arthur, viúva de Anderson e filho de Anderson. Foi argumentado de que o caso não era para o Supremo Tribunal Federal. Ora, deputado Fausto, o problema é que houve uma obstrução da justiça. Quem deveria investigar estava em conluio com quem mandou assassinar. E a obstrução de justiça é um crime permanente. Se é permanente, ela aconteceu há 6 anos, aconteceu ontem, hoje e amanhã ia continuar acontecendo. Quando você interrompe um crime permanente, é o caso de flagrante. Isso é o mais básico do básico. E é por isso que a competência é do Supremo Tribunal Federal. Porque quem estava fazendo isso era um deputado federal, junto com o conselheiro do Tribunal de Contas, junto com o delegado que deveria estar investigando. E avanço, se não tivesse ocorrido a federalização, esse crime até hoje não teria sido apurado. Agora que a federalização deu retorno, deu resposta, até os aliados do ex-presidente querem pegar carona. É um caso curioso do Bolsonaro. Passou 4 anos, não investigou, não federalizou. E agora ele quer dizer que ele queria ter feito. Abra um parêntese. Ministro Flávio Dino da Justiça, há pouco mais de 1 ano, na sua posse, ele disse: nós vamos descobrir quem matou Marielle. Hoje é ministro Supremo, não compõe o governo. Presidente Lula apoiou essa decisão. E sem a federalização provocada pelo governo do presidente Lula, a elucidação desse crime odioso não teria acontecido. E aí chegam algumas pessoas fazendo a interpretação literal e dizendo: não, tinha que ser flagrante, não cabe prisão preventiva. Não é verdade, porque o Supremo Tribunal Federal tem um entendimento pacífico desde 2015, no sentido de que a prisão preventiva, neste caso, se equipara à prisão em flagrante. E tem 2 requisitos que o Supremo Tribunal Federal exige desde 2015. 1, haja elevada clareza probatória da prática do crime. Nesse caso, há uma clareza tão evidente que não tem como se defender. O acusado, quando fala, ele piora a sua situação. Além disso, exige: estejam previstos pressupostos legais que autorizam genericamente a prisão preventiva. E a prisão, deputado Mongas, é justamente para a preventiva: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Quem obstrui a investigação por diversas vezes, com queima de arquivo, com conluio com a Polícia Civil, obstruiu ou não obstruiu? Cabe ou não cabe prisão preventiva? A resposta só pode ser uma: cabe. E aí pergunta: não, mas o crime tem que ser inafiançável. Decisão do Supremo mais uma vez: quando está presente os requisitos da prisão preventiva, não precisa de fiança, fica dispensada a fiança, é inafiançável. E qual o problema? Por que eu digo que hoje a Comissão de Constituição e Justiça cometeu uma injustiça ao não ter apreciado a matéria hoje? Por 2 motivos. 2 motivos. Primeiro, risco da demora.
A Constituição diz que o Supremo tem 24 horas para mandar para essa casa e o nosso regimento interno diz que nós temos 72 horas para apreciar. Se encerrar as 72 horas e não tiver tido julgamento dessa prisão, ela pode passar a ser ilegal. E se ela passar a ser ilegal, o deputado pode ser solto. Por quê? Porque quem deveria julgar não vai fazê-lo no prazo de 72 horas. Olha o risco da ausência dessa homologação dessa prisão preventiva. É transformar uma prisão legal em ilegal. É como se nós fôssemos, nesse momento, estivéssemos numa audiência de custódia, temos que apreciar uma matéria, temos prazo, e nós estamos dizendo, nós não vamos fazer isso. Nós não. Outros membros da comissão. E outro risco. Sabe por que no fundo pediram visto e adiaram isso aqui para abril? Sabe por quê? É numa tentativa de diminuir a pressão popular